Olá, seja bem-vindo ao ND. Depois de um Natal com mesas fartas, está na hora de pensar um pouquinho em como se livrar dos quilinhos em excesso adquiridos no final do ano. Afinal, ainda temos o ano novo pela frente. E para falar sobre detox, eu converso hoje com a médica nutróloga e especialista em medicina do esporte, Sandra Minakawa. Boa noite, doutora, bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho sobre esses excessos. Bom, a gente acabou de sair dessa época, né, de amigo secreto, Natal, aquela ceia maravilhosa de Natal. Estamos chegando agora no Ano Novo. Dá para driblar tanta comida gostosa e essa gordura toda que acaba entrando no nosso organismo? Bom, depois que o leite já está derramado, né, o copo extravasou, o ideal era a gente prevenir um pouquinho isso tudo, mas dá sim, dá para a gente poder melhorar um pouco o organismo, tanto no abuso do álcool como da alimentação. O importante é não ser, já que se exagerou, não se pode exagerar ao contrário agora. Não, eu vou ficar 2 dias em jejum, eu vou fazer, né, vou ficar só à base de água, alface, não. O importante é voltar à alimentação rotineira, desde que seja equilibrada, com folhas, verduras, legumes, frutas, evitar embutidos, evitar o álcool, já que teve excesso, e muita água, e aos pouquinhos voltar à alimentação habitual, mas sem fazer o excesso também de querer jejuar agora, já que comeu muito, eu vou compensar fazendo um jejum no dia seguinte, não é por aí também. Quer dizer, próxima semana a gente vai ter o Ano Novo, tudo de novo, né, doutora? Dá para nesse meio tempo entre Natal e Ano Novo fazer uma microdieta? Dá. Como já teve um pouquinho, isso que eu explico muito para os meus pacientes, Roberta, já teve um pouquinho do abuso na época de Natal, por exemplo, então daqui a uma semana vamos ter novos abusos. Então procure fazer uma alimentação mais leve, com muita hidratação, muita fruta, verdura, evite gorduras, evite embutidos, evite comida ultraprocessada. Aliás, a ultraprocessada acho que você deve evitar sempre. O que é? São aqueles alimentos congelados prontos, semi-prontos, que 5 minutinhos está pronto, é rápido, é fácil, mas infelizmente eles são muito pobres em nutrientes, em vitaminas e a gente tem que evitar até pensando nas doenças degenerativas a longo prazo, né? Hoje a gente tem alguns estudos que mostram que o excesso desses alimentos eles podem ser prejudiciais até para o desenvolvimento, por exemplo, do câncer futuro. Então, vamos abusar mais do alimento saudável, da alimentação fresca, natural, em pouca quantidade, fazendo atividade física. Não precisa ser uma atividade física intensa, mas pelo menos, o que se recomenda, né? American College, 50 minutos de atividade física, 3 vezes por semana, no mínimo, que dá 150 minutos na semana, isso para qualquer pessoa. Essa atividade física pode ser desde uma caminhada, uma corrida, uma ginástica? Isso, aí vai depender do grau, do seu grau de desempenho, o seu grau de atividade, de condicionamento, pode ser desde uma caminhada, até, depende do grau, mas começando até uma caminhada é muito bem-vinda. Tá? Agora, voltando à questão do Natal, doutora, a gente teve peru, farofa, maionese, arroz com passas, enfim, tem um pernil, né? Uma quantidade de gordura. Existe algum tipo de exercício que você pensa assim, nesse momento eu estou queimando o pernil, nesse momento eu estou queimando a farofa? Pois é, Roberta, isso é uma dúvida, eu acho tão engraçado, porque o que a gente mais vê nas redes sociais, queimando bacon, né? O brigadeiro, vou queimar, vou lá na esteira e ver lá na esteira, tá lá, né? 200 calorias lá, 1 hora, 300 calorias, meio brigadeiro. Gente, na verdade, não existe isso. Na verdade, assim, a atividade física, seja andar, correr, não é isso que vai emagrecer. Veja bem, ó, se você ficou lá na esteira 1 hora, o ponteirinho lá mostra 300, 350 calorias. Na verdade, uma omelete com queijo, alguma coisa que você já recuperou essas 350 calorias. Então, não é isso que vai queimar a gordura. Na verdade, quando a gente pensa em perda de peso, Roberta, é sempre o quê? É a dieta. Só que a atividade física ela é sempre bem-vinda. Por quê? Porque vai melhorar o seu sistema cardiovascular, vai aumentar a taxa do seu metabolismo basal, que é a quantidade de caloria que a gente gasta para nos mantermos vivos, andar, caminhar, fazer nossas atividades. Então, com essa elevação dessa taxa metabólica, existe um gasto calórico maior. Indiretamente, a atividade física, então, ela ajuda, mas não é a principal coisa que vai fazer emagrecer. Isso é ilusão. Então, o ideal é não exagerar, não tem jeito. Você pode consumir um brigadeiro, alguma coisinha que queira, mas saiba que também depois tem que entrar na alimentação habitual.
Agora, doutora, existem alguns estudos que eles colocam numa pirâmide, exatamente isso que a senhora falou, né? A questão do exercício físico no topo da pirâmide como sendo necessário, mas ele não é o primordial. A dieta, como o equilíbrio ali no meio, também muito importante, mas não é o essencial. E o detox, que seria a questão da desintoxicação, das toxinas que existem no nosso corpo. Essa pirâmide, ela é aceitável? Na verdade, assim, ela não tem um embasamento científico que é aprovado pelo Ministério da Saúde. A gente está aqui no Brasil, vamos falar em termos do nosso país. Na verdade, a pirâmide alimentar brasileira, ela é composta por todos os macronutrientes, gorduras, carboidrato lá na base, frutas, legumes, proteínas e os doces, açúcares lá em cima. Então, o detox, ele é muito bem-vindo, Roberta. Não digo que ele tenha que ficar na base, isso ainda é muito discutido, tá certo? Tem uma linha que realmente fala que é a base, a outra linha fala que realmente é a dieta, mas enfim, ele tem a sua importância, né? E no sentido que de fazer uma detoxificação, principalmente do fígado, né? Que o fígado é o nosso filtro, onde se filtra tudo. Então, imagine você, se a gente está consumindo muito álcool, muita gordura, olha o trabalho desse fígado, muito açúcar, muito alimento refinado, que é rico em carboidrato, carboidrato simples. Então, o trabalho desse fígado é muito grande. Então, existe o quê? A dieta detox, ela vem para isso, ela não vem com a finalidade de emagrecimento, ela vem com uma finalidade de purificação, tá? De fazer um detox mesmo, eliminar as toxinas. A gente sabe que hoje todos os alimentos, a grande maioria, né, até frutas e verduras, infelizmente tem muito agrotóxico, não sei, exceto os orgânicos, mas orgânico hoje é muito minoria e às do vezes consumo. O que se diz orgânico não é um orgânico não verdadeiro, é tão ainda orgânico tem isso, né? também, né? A gente sabe disso, fora todos aí, o plástico, quando libera também toxinas, enfim, o próprio recipiente onde se faz. Então, a ideia é essa, é fazer um detox, que indiretamente sempre acaba tendo uma perda de peso. Por quê? Porque existe uma eliminação de água, então essa retenção hídrica, ela melhora. Acabei de montar um protocolo, né? Quem quiser saber mais, só mandar um e-mail pra gente, mas que fala justamente disso. Nessa época de exagero, é legal você fazer depois um período mesmo de detox, para depois conseguir seguir ou a sua dieta habitual, ou quem quer perder algum peso, iniciar um programa realmente de reeducação alimentar, uma dieta mais adequada. E quem quiser essa ajuda, qual que é o e-mail, doutora? contato@sandraminacaua.com.br. Aí a gente passa todas as informações. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre detox e alimentação saudável. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é detox e alimentação saudável. Eu converso com a médica nutróloga e especialista em medicina do esporte, Sandra Minakawa. Doutora, a gente está falando sobre essa época de fim de ano, uma época cruel para quem quer emagrecer, né? Quem briga com a balança durante o ano inteiro. Existe uma bebida mais apropriada, mais recomendada para essa época do ano? A gente sabe do poder que a água tem, né? Agora, nessa época de festas, tem muito refrigerante, muita bebida alcoólica. Tem alguma bebida que, de repente, possa se tomar antes de se ingerir esses líquidos, como um preparo para o corpo? Bom, você já disse, já citou mais de 2 vezes, a bebida primordial é a água. Gente, não tem bebida melhor no mundo, que vai hidratar, que é livre de gás, né? Então, é a água. Mas, óbvio, é assim, às vezes perguntam do álcool. O álcool, Roberta, o ideal é não beber. Essa que é a verdade, tá? O ideal... porque o que o álcool tem de nutriente? Não tem nada, exceto vinho tinto. Hoje tem os estudos, né, que o vinho tinto, uma taça ao dia para mulheres e 2 no máximo para homens, tem um efeito cardioprotetor. Então, ele vai proteger mesmo a parte cardíaca, evitando infartos, desobstruindo artérias, por causa dos polifenóis presentes na uva, mas tem que ser o tinto, porque é a uva roxa. Então, esses polifenóis, eles têm esse efeito cardioprotetor. O suco de uva integral não também tem esse poder? Também tem. O suco de uva integral. O problema é que, às vezes, existem muitos néctares, né, de caixinha, então tomem cuidado. Suco de uva integral também. E aí, então, tirando, né, excetuando-se aí o vinho tinto, todas as outras bebidas, por que tomar? Não tem, são 0 nutrientes, mas existe o efeito da alegria, de se descontrair, enfim. Lembrando que cervejas, por exemplo, elas chegam mais ou menos a 6% de teor alcoólico, os vinhos 13% e o uísque destilados acima de 40%. Então, é muito álcool. Quem quer emagrecer?
Cuidado, 1 grama de álcool, 1 ml de álcool contém 7 calorias. Para você ter uma ideia, 1 grama de açúcar contém 4. Nossa. Então daí a pessoa já faz a conta, né? Realmente ele é mais calórico do que o próprio açúcar. Fora o efeito, todos os efeitos, depois talvez nós falemos da ressaca, enfim, né, tudo isso. Problema, né? Mas a melhor bebida, enfim, a água, não podendo, aí o suco de fruta natural, né? A gente está num país tropical, então assim, existe esse pouco consumo aí das nossas frutas, a gente viaja, daqui a 2 dias eu também já vou para fora, mas é absurdo, lá a banana, você sabe, é vendida por unidade, né? Normalmente a gente chegou a ver $2, $3 por unidade, aqui a gente discrimina, joga fora, né, a nossa própria fruta. Então, abusar das frutas tropicais, sem dúvida nenhuma. Evitar os concentrados de caixinha, o suco de uva integral você citou, excelente opção também. Suco em polpa. Suco em polpa é uma boa opção, vale sim, tá? Inclusive nos nossos planos alimentares, eu e minhas 2 nutricionistas, a Jéssica e a Karina, a gente coloca muito suco em polpa até como opção de lancheira para as crianças, né, em época escolar, porque ele perde um pouquinho sem os nutrientes, mas ele perde muito pouco porque a polpa ela é congelada e depois ela pode ser reconstituída com água e aí vai colocar ou açúcar ou adoçante, dependendo da situação, e se ingere aquilo imediatamente, se mantém muito do benefício, cerca de 80% a 90% até dos benefícios da fruta in natura. Então é super válido. Álcool com moderação, né? Para os adultos, álcool com moderação. Então, em termos de bebida, seria bem legal fazer um suquinho, suco de polpa, suco de maracujá, mistura os sucos. E tem também até uma receitinha aí para quem quiser fazer os suchás. Suchás, o que é? Por exemplo, eu ensino muito a fazer um chá de erva cidreira bem geladinho, bate com uma rodela de abacaxi, gelinho, açúcar ou adoçante, né? Se for açúcar, de preferência açúcar não refinado. Demerara. Exatamente, demerara ou mascavo, para quem gosta do sabor um pouquinho mais forte. E faz um suchá, fica muito gostoso. Aquilo é uma bebida bonita, decora com rodelas, né, de abacaxi, fica muito bonito, coloca nas suqueiras, quem tiver. Então tem várias opções. Fugir dos refrigerantes. Eu sou totalmente anti-refrigerante. Eu vejo meus filhos às vezes tomando, não gostam. Eles também não gostam, eles já sabem disso, eles pedem o suco, mas refrigerante eu acho que assim deveria ser banido para criança e para terceira idade. Todo mundo sabe que faz mal, né, doutora? Mas para a gente explicar um pouquinho melhor para os telespectadores o que é o refrigerante, o que ele causa de malefícios no corpo e porque a senhora mencionou realmente essa questão da infância e da terceira idade. Então, o refrigerante nada mais é água gasificada com corantes e vários conservantes. O que eles fazem? O grande problema do refrigerante é o quê? Ele retira o cálcio do osso. Porque eu falei criança e terceira idade. A criança ela está em fase de crescimento, ela precisa de cálcio lá no osso. Imagine assim, mas ele toma leite, mas aí ele toma depois 2 litros de refrigerante. O cálcio consumido ele está indo embora. A terceira idade, qual que é o grande problema da melhor idade, né? Vamos falar assim. Né? Osteoporose, tá? Mulheres, principalmente em época de climatério, já na menopausa, devem evitar. A fixação do cálcio não se faz e ela é perdida na urina. Então, assim, é muito ruim. Então, procura um comprometimento tanto de crescimento ósseo na infância e adolescência, né? Como na fase também lá da terceira idade. Então, o ideal é evitar. Para o meio termo, para os adultos, bom, o refrigerante normal é riquíssimo em açúcar, né? Açúcar, quer dizer, você está num copinho de refrigerante, você está consumindo muito açúcar, mas eu estou usando diet e tudo. Um monte de conservante, um monte de conservante, de corante, nada de nutriente. Para quê? Né? Então, é melhor até uma água com gás, limão, uma laranja, uma rodela de laranja que fica super gostosa, que são as águas saborizadas, outra opção de bebidas para essas épocas também. Né, eu vi a gente ensina a fazer, colocar numa suqueira ou em um recipiente, o quê? Rodelas de laranja, morangos, rodelas de limão, água, folhinhas de hortelã, fica delicioso e fica bonito de ver, né? Enfeita a mesa. Muita gente aposta, depois dessas festas, na questão do jejum intermitente, né? Acha que ficando um período sem se alimentar consegue voltar ao peso. Verdade isso? Verdade, mito? Então, existem duas coisas diferentes. Fazer o jejum, eu vou ficar um dia em jejum, tudo, e fazer o jejum intermitente. O que é intermitente? São períodos que você vai fazer o jejum. E aí existem vários protocolos. Jejum de 12 horas, jejum de 16 horas, jejum de 24 horas.
O jejum, ele é super benéfico, Roberta. Eu vou te falar assim, o jejum, existem a liberação de alguns hormônios muito benéficos para a gente, entre eles o GH, que é o hormônio do crescimento, que depois da adolescência, o adulto ele passa a produzir em muito pouca quantidade e cada vez vai decrescendo, que é o que vai fazer o envelhecimento, tá? Então, na verdade, o jejum, ele estimula esse aumento dessa secreção. Então, ele é muito bem-vindo e diminui o quê? A insulina, que é o hormônio que aumenta quando a gente ingere alguma comida, principalmente algo doce, tá? Só que assim, tem que saber fazer esse jejum. Não é assim, eu comi demais e vou fazer esse jejum. É o que eu falei, esse exagero tem que ser evitado. Mas num programa de emagrecimento, principalmente, eu até uso como estratégia o jejum intermitente, dependendo da pessoa e dependendo como está a alimentação dela. Não adianta ela vir de uma alimentação muito rica em carboidratos simples, em açúcares, em gorduras, e a gente já partir para um jejum. A pessoa já tem que estar um pouco mais adaptada, um pouco mais com consumo reduzido desses açúcares, desse carboidrato simples, para poder entrar num protocolo de jejum. E quando for quebrar o jejum também, existe um certo protocolo. Não é qualquer alimento. Na verdade, a gente dá... Um brigadeiro. Não pode. A insulina, ela sobe rapidinho, vai ter uma queda rápida e você logo vai ter fome, principalmente de doce. Então, o que acontece? O ideal é fazer uma alimentação com carboidrato complexo, com proteína, com verdura. Então, existe tanto protocolo no jejum como na quebra do jejum, mas ele é bem-vindo desde que se siga um protocolo direitinho, um profissional nutricionista, um médico adequado para poder fazer esse jejum de uma maneira segura. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre alimentação saudável e detox. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é alimentação saudável e detox. Eu converso com a médica nutróloga e especialista em medicina do esporte, Sandra Minakawa. Sandra, a gente está falando sobre essa alimentação do final do ano, todo mundo querendo perder esses quilinhos a mais e tem gente que exagera na bebida. Aí vem a bendita ressaca. O que dá para se evitar? O que se faz quando se tem ressaca? Então, bom, primeira coisa, vamos tentar evitar essa ressaca. Se você já sabe que vai beber um pouquinho a mais, vamos tomar algum cuidado. Primeiro, jamais ir com o estômago vazio, né, para a festa ou para o jantar, não importa. Tente forrar um pouquinho esse estômago, de preferência com cereais integrais, para fazer o quê? O seu duodeno, o seu intestino, ficar trabalhando, né? Ele não ficar vazio e não ter uma absorção do álcool muito rápida. Dica que vale assim muito é uma colher de sopa de azeite, de preferência azeite extra virgem, antes, tá? Por quê? Porque ele vai retardar um pouquinho também esse metabolismo, essa metabolização do álcool. Então é uma dica que é bem legal, já que sabe que vai beber. Tem um estudo muito interessante, ele é de 2010, que ele fala que uma xícara de café com uma aspirina diminui muito o efeito da ressaca do dia seguinte. Não testei porque eu não bebo, mas existe esse estudo, é um estudo científico e aspirina, lógico, eu já falo para tomarem cuidado, é uma medicação. Quem tem problemas de coagulação, enfim, não podem tomar, mas tem esse estudo também. Hidratar muito, gente. Então, assim, o que acontece? Durante a bebida, o ato da bebida, intercale com água, não é bobeira isso. Por quê? O que acontece? O álcool, aí não importa, tá, Roberta? Se é vinho, se é cerveja, se é destilado, ele inibe, ele diminui um hormônio que a gente tem, que se chama hormônio antidiurético, tá? Ele faz o que esse hormônio? Ele segura, ele retém a água no nosso corpo, justamente para nos mantermos hidratados. E o que acontece? O álcool, ele faz essa inibição. Com isso, não existe aquela coisa, nossa, toma bastante cerveja que é diurético. Não é que é diurético, é porque assim, a gente começa a ter uma falha na liberação desse hormônio. E aí o que acontece? O xixi vai embora. Só que com isso, vai embora também sódio, potássio, eletrólitos, são os nutrientes. E aí a gente... Por isso que na ressaca é muito comum a boca seca. Ai, nossa, minha boca tá seca, aquela coisa. Então, por quê? Porque existe uma desidratação muito rápida. E desidratação não se desidrata só as células do corpo, existe a desidratação a nível neuronal do nosso cérebro também, que é onde começa a dar confusão mental e até o coma. Então, o que acontece? Tem que hidratar. Dica, intercale um copo da sua bebida com água, né? Vá comendo alguns alimentos junto também, e evite as gorduras, evite aí muita gordura junto, porque você imagine, quem que eu falei que filtra o nosso fígado?
Se ele já está tendo um trabalho, a gente já está dando um trabalho para ele de filtrar esse álcool. Aí você vai dar a comida gordurosa por cima, aí vem o bacon, vem todo aquele exagero. Nossa, então você sobrecarrega o seu fígado demais e vai fazer um estrago muito maior, além do estrago do álcool. Vai ter que tomar então, um chá de boldo depois. Por isso o chá de boldo, que a vovó, né, falava tanto, que tem um fundo realmente científico nisso. Já estragou, já está naquela ressaca mesmo. No dia seguinte, procure se alimentar de uma forma natural, frutas, verduras, tem que repor também o potássio. Lembra da urina que foi embora? Vamos repor com bebidas, pode ser isotônicas aí, e a água de coco é muito bem-vinda, a banana é muito bem-vinda, também o suco de tomate. Suco de tomate, bate tomate com folhinha de hortelã, suco de limão junto, tá? Ele é muito, por quê? Porque ele é rico em licopeno e ele vai fazer com que se volte aqueles antioxidantes que a gente perdeu, ele vai fazer com que se melhore um pouquinho mais esse mal-estar. Então, suco de tomate no dia seguinte, no dia da ressaca, ele é muito bem-vindo. Quem tem problema estomacal, evite muito as frutas muito cítricas. Talvez aí um antiácido seja bem-vindo também, né? Isso depois. Isso depois, tá? E bebidas energizantes, como café, chá preto, chá mate, também são bem-vindas. Se conseguirem um isotônico ou bebidas à base de taurina, a taurina também melhora muito o vigor e a dor de cabeça. Que é aquela água tônica horrorosa, então, por isso que falam da água tônica depois, né? Na verdade, ele tem os taninos que também ajudam, mas existem hoje várias bebidas, né? Só leiam o rótulo, se tiver taurina, é um aminoácido muito importante para essa ressaca, que vai ajudar bastante também. Agora, doutora, tem pessoas que não conseguem viver sem o doce, né? Parece que se não comer um doce depois da refeição, parece que não comeu nada. Por que acontece isso? Principalmente mulheres, né? Mulher, assim, na TPM, né? Então... o que acontece? O doce, na verdade, ele primeiro assim, o açúcar ele é viciante, então a gente pede para as mães não oferecerem açúcar para suas crianças, oferecerem o mínimo possível, em menor quantidade. Por quê? Porque é um paladar muito gostoso e tudo que é gostoso se vicia e a criança ela fica realmente, as papilas gustativas elas ficam mais exacerbadas e fica o vício do doce, do chocolate, enfim, tá? Para a vida adulta, esse vício ele se mantém e depois para tirar isso é muito difícil. Agora, as mulheres em especial, e principalmente na TPM, o chocolate, o açúcar, ele tem um efeito muito, como se fosse um antidepressivo. Ele consegue ativar receptores no nosso cérebro em áreas que liberam hormônios, que são os neurotransmissores do bem-estar e do prazer. Tá? São as serotoninas aí da vida, então imita os antidepressivos. Então, por isso, às vezes, quando a pessoa às vezes está muito também triste e se mata lá no chocolate, né? É uma coisa. Todos os problemas. E isso realmente não dá. A gente não pode nunca, pelo menos com os meus pacientes, eu jamais. Não, zero, não pode nada. Pelo contrário, a gente tem que dar sugestões e tentar fazer um desmame. A gente faz uma retirada muito gradual, porque é como se fosse um vício de uma droga, né? Então, por isso que isso acontece. Mulheres, às vezes, que têm uma deficiência natural nesses hormônios, na produção endógena que a gente produz desses hormônios, normalmente elas tendem a procurar hormônios, que aumente esses hormônios de uma forma o quê? Exógena, consumindo alimentos que vão aumentar. Então, vamos aí, a gente pede uma dica aí, a banana, alface, são alimentos excelentes para liberar esses hormônios. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação, sucesso agora no próximo ano, né? Muito obrigada, agradeço ao convite, estou à disposição. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, feliz ano novo e cuidado aí com a ceia do ano novo, então. A gente fica por aqui, até mais.